Olá! Outro pressuposto que você deve ter em mente para entender o livro de Daniel é o de que ele foi escrito com uma estrutura que facilita a compreensão e que dá ênfases que o autor deseja dar. A estrutura de pensamento hebraica é diferente da nossa. Então nós normalmente, quando escrevemos um texto, escrevemos uma introdução, um meio com o desenvolvimento, né? Então início, meio e o fim, a conclusão. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. No pensamento hebraico, eles escrevem de forma diferente, né, especialmente quando avaliamos livros apocalípticos, ou seja, livros que têm profecias simbólicas e que se referem essencialmente ao tempo do fim. Tá? Isso que é um livro apocalíptico. Daniel tem uma estrutura literária chamada quiasmo. O que é o quiasmo? Para você entender, nós vamos colocar aqui na tela como que aparece essa estrutura em forma de quiasmo para você poder entender, né, como que Daniel se expressa e o que ele quer enfatizar no livro. Então me acompanhe. Você está vendo aí na tela este pequeno esboço que foi extraído do guia de estudos da lição da escola sabatina, que é equivalente, diríamos assim, à lição da escola dominical que o nosso irmão evangélico tem, só que obviamente é um outro tema, tá? Você está percebendo aqui que na parte de segunda-feira do guia de estudos há uma estrutura, tá? E essa estrutura se chama... nós temos uma estrutura que se chama quiasmo, tá? Então veja, letra A. Aparece a visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos. Isso está no capítulo 2. Letra B. Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha ardente, capítulo 3. Aí você vai lá para baixo e você percebe a repetição de A e B, só que de uma forma inversa, para depois destacar o centro. Tá? Obviamente que o ouvinte que está acompanhando o áudio ele não está podendo visualizar isso, mas se você quiser visualizar, pode ir ao meu canal no YouTube, Leandro Quadros NT. Então, letra A visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos, capítulo 2. Já no final do quiasmo, dessa estrutura literária, aparece ali uma letra A com um tracinho para indicar que equivale, né, a letra A de cima. Visão de Daniel sobre os 4 reinos. Então você percebe? No capítulo 2 e no capítulo 7, ele enfatiza as mesmas coisas, só que com símbolos diferentes. Letra B. Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha ardente, Daniel 3. E letra B, novamente, só que com um tracinho indicando que está repetindo a ideia no final. Deus liberta Daniel da cova dos leões, capítulo 6. E agora vamos para o centro do quiasmo. Perceba a letra C e C com um tracinho. Juízo sobre Nabucodonosor, capítulo 4. Juízo sobre Belsazar, capítulo 5. Então, esse tipo de estrutura literária chamada quiasmo serve para destacar o ponto principal. E aqui nós percebemos que o ponto principal equivale à letra C e a outra letra C com um tracinho, né? Indicando que o ponto principal entre os capítulos 2 e 7, nessa estrutura quiástica, é o juízo sobre Nabucodonosor no capítulo 4 e o juízo sobre Belsazar no capítulo 5. O que isso indica? Que de Daniel 2, né, a 7, a ênfase é na soberania de Deus sobre os reis da terra e que ele estabelece e remove quem ele quiser. É Deus em quem manda na história. Tá bom? Então esse é um princípio muito importante você ter em mente,
que há uma estrutura literária diferente no livro de Daniel. Uma outra coisa que você precisa ter em mente é o princípio da recapitulação. Daniel apresenta o desenrolar da história, então nós usamos o chamado método historicista para interpretar o livro, eu vou falar sobre isso ao longo da semana. E Daniel também se utiliza da recapitulação, porém é uma recapitulação ampliada. O que isso significa? Você que está acompanhando no YouTube, olhe mais uma vez para a tela. Você está vendo aqui um quadro em que há a profecia de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9 e Daniel 10 a 12. Tá? Daniel 2 fala do surgimento de 4 grandes impérios mundiais e do estabelecimento do reino de Deus. Esse assunto é recapitulado e ampliado em outras seções do livro. Isto para fixar melhor o ensinamento na nossa mente e para nos mostrar que há outros aspectos complementares da profecia. No capítulo 7, também fala-se de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, só que ao invés do reino de Deus estabelecido, agora acrescenta uma outra verdade nessa recapitulação. Acrescenta a verdade do juízo celestial que conduz à nova terra. Você percebe? Recapitulou e ampliou. Daniel 8 e 9 recapitula novamente, só que não apresenta Babilônia, porque Babilônia já havia passado, mas mostra Média Pérsia, Grécia, Roma, ou seja, os grandes impérios mundiais, tudo numa sequência histórica mostrando que Deus não adivinha o futuro, ele sabe. E ao invés agora de destacar o reino de Deus, estabelecido o reino de Deus, como Daniel 2, ou o juízo celestial, como diz Daniel 7, agora ele destaca a purificação do santuário. Você percebe? Ele recapitula e amplia. Isso aqui nos ajuda a vermos uma outra coisa também. Que o estabelecimento do reino de Deus no capítulo 2 está relacionado ao juízo celestial, no capítulo 7, e que o juízo celestial do capítulo 7, o juízo pré-advento, equivale à purificação do santuário nos capítulos 8 e 9. Você vê como é importante esse princípio da recapitulação com ampliação? E na seção dos capítulos 10 a 12, recapitula-se novamente o surgimento da Média Pérsia, da Grécia e de Roma, e depois se apresenta Miguel, o príncipe do povo de Deus. Agora, atente para esse detalhe. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. No capítulo 2, Cristo é o centro da profecia, porque ele é a grande pedra que fere a estátua, de modo que o reino de Deus é estabelecido. No capítulo 7, o personagem central é o Filho do Homem, que aparece na cena do juízo pré-advento. Então Cristo aparece como a pedra em Daniel 2, como Filho do Homem em Daniel 7. No capítulo 8, Cristo aparece como príncipe do exército do Senhor e o sacerdote do santuário celestial. E na seção 10 a 12 ele aparece como Miguel. Veja, Cristo tem que ser Miguel, porque senão a estrutura do livro de Daniel é quebrada. Imagine, no capítulo 2 o centro é Cristo, no capítulo 7 o centro é Cristo, no capítulo 8 o centro é Cristo e no capítulo 10 uma criatura é o centro. Tem lógica. Miguel é um nome de guerra de Jesus, que ele utiliza quando está em conflito direto com Satanás. Isso em nada diminui a divindade de Cristo, só reforça que Cristo é o centro de toda a profecia. Tá bom? Então era isso que eu queria deixar para você hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Fica com Deus e até lá.